Olá, turma, tudo bem? Vamos dar continuidade, tá, ao nosso estudo da parte especial do Código Penal, do crime contra as pessoas. Vamos finalizar agora o crime de aborto. Vimos agora há pouco, tá, que o aborto legal ou permitido, que está previsto no artigo 128, inciso 1º e 2º do nosso Código Penal, o inciso 1º que trata do aborto necessário e o inciso 2º que trata do aborto humanitário, sentimental ou piedoso, tá? São as hipóteses trazidas pelo legislador que permitem, tá, que o aborto seja praticado sem nenhuma punição ao agente. Perfeito? No caso do aborto necessário, é no caso que o aborto é realizado para salvar a vida da gestante. E o aborto sentimental ou piedoso, tá, ou humanitário é aquele decorrente, tá, do estupro. A vítima sofre o estupro, gera uma gravidez e nessa hipótese é permitido que ela faça o aborto. Lembrando que nessas duas hipóteses, tá, tanto no aborto necessário quanto no aborto humanitário, sentimental piedoso, esse aborto deverá ser realizado por um médico. Perfeito? Entretanto, turma, o Supremo Tribunal Federal, através da DPF número 54, tá, através da arguição de descumprimento de preceito fundamental número 54, entendeu, decidiu que o aborto praticado em feto anencéfalo não é crime, tá? Então, o aborto praticado em feto anencéfalo é uma conduta típica, não é crime. É o que nós chamamos o aborto em caso de anencefalia. Ivo, mas o que vem a ser anencefalia? Turma, anencefalia significa a ausência total ou parcial do encéfalo. É um defeito congênito, tá, que se desenvolve bem no início da gravidez. No início da gravidez ocorre esse defeito. Perfeito? Ele ocorre, turma, quando há um fechamento no tubo neural que impossibilita a ventilação, tá? Então a pessoa, o anencéfalo, tá, pode sobreviver? Pode nascer com vida? Pode. Só que a duração dele é mínima. Ele vai durar, ele já sabe que vai perdurar durante pouco tempo. Então, nesse caso, segundo a DPF 54, a arguição de descumprimento de preceito fundamental número 54, o STF, o Supremo Tribunal Federal, definiu que nesses casos o aborto também é permitido. Então, é uma hipótese que não está prevista no artigo 128. Não está previsto na lei penal. Mas o STF, através da DPF 54, assim decidiu. Que em caso de feto anencéfalo, é permitido o aborto. A realização do aborto. Perfeito, turma? Legal. Uma outra hipótese, turma, tá, de aborto é o que nós chamamos aborto social ou econômico. E o aborto social ou econômico, o que vem a ser isso? Turma, o aborto social ou econômico nada mais é do que aquele aborto praticado, tá, em razão da dificuldade financeira da gestante ou da sua família. Tá? Então, o aborto social ou econômico é aquele aborto praticado em função, em virtude da dificuldade financeira da gestante ou da sua família. Epa, Ivo, então quer dizer, se a gestante, tá, não tem condições de manter o filho, ou a sua família também não tem condição de dar subsistência para aquela criança que está prestes a nascer, o aborto é permitido? Permitido? Não, turma.
o aborto social ou econômico é crime. Tá? Então, a gestante praticar ou autorizar que ele o pratique o aborto em função dela não ter condições financeiras de manter aquela criança, aquele feto, ela estará cometendo um crime, bem como aquela pessoa que praticar-lhe o aborto. Tranquilo, turma? Belezinha? Alguma dúvida? Show de bola! Turma, fechamos agora o crime de aborto. Iríamos iniciar agora o estudo do crime de lesão corporal, que está previsto no artigo 129 do nosso Código Penal. Antes de adentrarmos, de lermos o texto da lei, é necessário conceituarmos lesão corporal. Ivo, o que é lesão corporal, Ivo? O que significa lesão corporal? Turma, a lesão corporal nada mais é do que uma ofensa física voltada à integridade ou à saúde do corpo humano. Tá? Então, a lesão corporal nada mais é do que uma ofensa física voltada à integridade ou à saúde do corpo humano. Isso vem a ser lesão corporal. Ivo, você falou ofensa à integridade física. O que é isso aí? O que significa ofensa à integridade física? Turma, ofensa à integridade física refere-se ao comportamento anatômico. Um exemplo, uma fratura, uma escoriação. Ofensa à saúde é o comprometimento fisiológico ou mental. Então, ofensa física, turma, tá? Refere-se ao comportamento anatômico. Um exemplo, uma escoriação, tá? Uma fratura. E ofensa à saúde nada mais é do que um comprometimento fisiológico ou mental. Tranquilo? Belezinha? Aqui, turma, pergunto a vocês: se a intenção do agente é apenas agredir a vítima, sem qualquer ofensa à sua incolumidade pessoal, irá configurar o crime de lesão corporal? Repito a pergunta: se a intenção do agente é tão somente agredir a vítima, um exemplo, empurrar a vítima, ela apenas empurrou a vítima, sem causar qualquer ofensa à incolumidade pessoal, poderíamos falar em crime de lesão corporal? Não, turma. Nesse caso, nessa situação hipotética, irá configurar as vias de fato, a contravenção de vias de fato, que está previsto lá na lei, de contravenções penais. O Decreto-Lei 3.688/41, especificamente, tá, no artigo 21. Perfeito? Então, se houver uma mera agressão sem qualquer ofensa à incolumidade pessoal da vítima, não poderemos falar em lesão corporal. Iremos falar em vias de fato. Contravenção das vias de fato previsto no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, do Decreto-Lei 3.688/41. Belezinha? Ótimo. Turma, uma outra observação. A autolesão em razão do princípio da ofensividade não é punida. Então, a pessoa se autolesionar em razão do princípio da ofensividade é impunível. É um fato atípico, uma vez que aquela ofensa se deu em razão ao próprio autor. Tá? Então, a autolesão é um fato atípico, em decorrência, em razão do princípio da ofensividade, que vimos lá do nosso segundo período. Belezinha?
Tranquilo? Uma outra observação, turma, que é interessante nós fazermos. Para que se configure o crime de lesão corporal, não é necessário que haja sangramento, nem a existência de dor. Então, para que se configure o crime de lesão corporal, não é necessário que haja o sangramento, nem que haja a existência de dor. Contudo, turma, a dor, sem qualquer alteração na integridade física ou à saúde, não irá configurar o crime. Então, a dor, se não houver qualquer alteração na integridade física ou na saúde da vítima, também não irá configurar o crime de lesão corporal. Belezinha? Ótimo. Onde é que está o crime de lesão corporal? Está previsto lá no artigo 129 do nosso Código Penal. Está previsto no artigo 129 do nosso Código Penal, que assim diz o artigo 129, turma, que eu faço questão de ler. Artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Então, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. O caput do artigo 129 diz, ou ela versa, sobre a lesão corporal leve ou simples. Se vocês perceberem, após a leitura do artigo 129, o próprio artigo já diz que não é cabível a autolesão. Por quê? Para configurar a lesão é necessário que ela seja feita em relação a outra pessoa. Perfeitinho? Ótimo. E viu o sujeito ativo desse crime, tá, de lesão corporal? Ele é um crime próprio, um crime comum? Qualquer pessoa pode praticar? Turma, qualquer pessoa pode praticá-lo. Por isso que dissemos, tá, que é um crime comum. Tanto o sujeito ativo qualquer pessoa pode praticar o crime de lesão corporal. E o sujeito passivo, turma? Em regra, será qualquer pessoa. Entretanto, nos casos previstos no artigo 129, parágrafo 1º, inciso 4º, e artigo 129, parágrafo 2º, inciso 5º, somente será sujeito passivo a mulher grávida. Então, repetindo, sujeito passivo do crime de lesão corporal, em regra, poderá ser qualquer pessoa. Entretanto, nos casos previstos no artigo 129, parágrafo 1º, inciso 4º, e no artigo 129, parágrafo 2º, inciso 5º, será a mulher grávida. Perfeitinho? Ótimo? Belezinha? Beleza. E vi qual é o objeto jurídico desse crime. Então, o objeto jurídico do crime de lesão corporal será a incolumidade pessoal do indivíduo. Então, o bem jurídico tutelado do artigo 129 do Código Penal do crime de lesão corporal será a incolumidade pessoal do indivíduo. Legal? Ivo, mas só isso? Só a incolumidade pessoal do indivíduo? O que significa isso? Gente, nessa incolumidade, tá, nós vamos abranger a incolumidade física, a incolumidade fisiológica e a incolumidade mental. Tá? Então, para fechar, o objeto jurídico, para ser bem mais preciso, o bem jurídico tutelado será a incolumidade física, fisiológica e mental do indivíduo. E o objeto material desse crime, turma? O objeto material será
o ser humano atingido pela conduta do agente. Então, o objeto material será o ser humano atingido pela conduta do agente. Se vocês perceberem, no artigo 129, no crime de lesão corporal, o objeto material irá coincidir com o sujeito passivo. Belezinha? Então, o objeto material será o ser humano atingido pela conduta do agente. Quem é essa aí? Se nós analisarmos, é o próprio sujeito, é a vítima, é o próprio sujeito passivo, tá? Então, no crime de lesão corporal, o objeto material irá coincidir com o sujeito passivo. Belezinha? Ótimo. Ivo, e o elemento subjetivo desse crime, Ivo? Quem é? Qual é o elemento subjetivo? É o dolo, turma. Só o dolo? Não, a culpa também. Por quê? O próprio texto legal prevê a possibilidade da modalidade culposa. Então, o próprio legislador trouxe no parágrafo 6º do artigo 129 a possibilidade da modalidade culposa. Então, o elemento subjetivo poderá ser tanto o dolo quanto a culpa. Por que a culpa, Ivo? Porque o próprio legislador trouxe de maneira expressa, no parágrafo 6º do artigo 129, a possibilidade da modalidade culposa. Belezinha? Ótimo. Quando é que esse crime se consuma? Quando é que é a consumação do crime de lesão corporal? Ora, turma, ele irá se consumar quando ocorrer a ofensa à incolumidade física, fisiológica ou mental do indivíduo. Então, o crime irá se consumar, de lesão corporal irá se consumar quando nós tivermos, tá, a ofensa à incolumidade física, fisiológica ou moral do indivíduo. Belezinha, turma? Perfeito, show de bola. Cabe a tentativa, turma? Sim. Sim, é admitida a figura tentada, com uma ressalva. Só será admitida na modalidade dolosa. Na modalidade culposa, não admite-se a tentativa. Então, só é admitido a tentativa quando houver o dolo. Na modalidade dolosa, na modalidade culposa, não admite-se a figura tentada. Belezinha? Ivo, e a ação penal? Qual é a ação penal do crime de lesão corporal? Aqui, turma, nós temos que analisar. Nos casos de lesão de natureza leve ou culposa, no caso de lesões corporais leve ou culposa, a ação será pública condicionada à representação. Então, nos casos de lesão corporal leve ou culposa, a ação penal será pública condicionada à representação. Nos casos de violência doméstica, de acordo com o previsto do artigo na súmula 542 do STJ, e nos demais casos de lesão corporal, a ação será pública incondicionada. Então, repetindo, no caso de lesão corporal leve e na lesão corporal culposa, a ação penal será pública condicionada à representação. No caso de lesão corporal decorrente de violência doméstica e nos demais casos de lesão corporal, a grave, a gravíssima, a seguida de morte, a ação penal será pública incondicionada. Perfeito? Belezinha. Falaremos agora, turma, da lesão corporal de natureza grave, que está prevista no parágrafo 1º, tá, do artigo 129, que assim versa.
Se resulta, inciso primeiro, incapacidade para ocupação habitual, para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Tá? Então, se incapacidade para ocupação, para as ocupações habituais por mais de 30 dias. E o que significa isso aqui? Turma, aqui o legislador trouxe nesse inciso primeiro, significa o que? Essa incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. É qualquer tipo de atividade da vítima. Não necessariamente tem a ver com o trabalho. Por exemplo, frequentar uma academia. Então, se a pessoa deixar, é algo habitual, se ela deixar de frequentar a academia por mais de 30 dias, caracterizará, configurará lesão corporal de natureza grave. Aqui, turma, temos que ter bastante atenção. O legislador disse por mais de 30 dias. E se ele deixar por 30 dias, vai incidir, vai configurar lesão corporal de natureza grave? Não, turma. Se for 30 dias, será de natureza leve. Seria o caput do artigo 129. Então prestem muita atenção. Só irá configurar, no caso de incapacidade para as ocupações habituais, por mais de 30 dias, previsto no inciso primeiro, se for mais de 30 dias, de 31 dias em diante. Se for 30 dias cravado, irá configurar lesão corporal de natureza leve, que está previsto no caput do artigo 129. Tranquilo? Belezinha? Ótimo. Segundo inciso do artigo 129, perigo de vida. Aqui eu faço uma crítica, vocês já devem ter estão cansados de escutar essa minha crítica. No meu ponto de vista, o correto seria perigo de morte, não perigo de vida. Desde quando você viveu um perigo, tá? Mas vamos respeitar o que o legislador colocou, perigo de vida. Turma, essa questão para avaliar se o cidadão está correndo ou não perigo de morte, será necessário a realização de uma avaliação médica, feito através de um laudo pericial, tá? Não fica a critério da pessoa. O juiz só irá configurar tal situação se ele tiver embasado por um laudo pericial, um laudo médico. Belezinha? Ótimo. Terceiro inciso, debilidade permanente de membro, sentido ou função. Terceiro inciso, que trata uma outra hipótese de lesão corporal de natureza grave. Debilidade permanente de membro, sentido ou função. Turma, quando eu falo debilidade, significa o quê? É uma incapacidade relativa, uma incapacidade parcial. Um exemplo, o cidadão levou um soco no olho, tá? Ele perdeu uma visão, mas a outra ficou funcionando, tá? Nesse caso, irá configurar não o lesão corporal gravíssima, mas sim uma lesão corporal de natureza grave. Até antecipando, Ivo, mas se eles perdessem as duas visões, fosse um soco, uma paulada que afetou as duas visões, ele perdeu as duas visões, aí deixaria de configurar lesão corporal de natureza grave para configurar lesão corporal de natureza gravíssima, que está previsto lá no parágrafo 2º do artigo 129. Beleza? Respira. Foi só um exemplo que eu dei, mas tem vários outros exemplos, tá, turma? Tá? Digamos que ele perdeu um dedo da mão. Tá? E ele trabalha, utiliza a mão e perde um dedo. Então houve o que? Uma perda parcial. Tá? Uma debilidade parcial. O inciso 4. A aceleração do parto. O que é, turma, aqui? Quando eu falo aceleração do parto, significa o quê?
é o adiantamento do nascimento do bebê, da criança, tá? Em razão da lesão que eu ocasiono à gestante, houve um aceleramento do parto, uma antecipação do parto. Nesse caso, irá ocasionar, eu irei responder, o agente irá responder por lesão corporal de natureza grave, tá? Lesão corporal de natureza grave. Lembrando, assim como também no perigo de morte, para embasar essa situação, é necessário que nós tenhamos um laudo pericial. Beleza? No parágrafo 2º, tá? Do artigo 129, ele traz as hipóteses de lesão corporal de natureza gravíssima. Inciso 1º, incapacidade permanente para o trabalho. Vejam lá, no inciso 1º da lesão corporal grave, do parágrafo 1º, que trata da lesão corporal grave, ele diz incapacidade para ocupações habituais por mais de 10 dias. Aqui, para caracterizar, configurar lesão corporal de natureza gravíssima, diz incapacidade permanente para o trabalho. Tem a ver com atividade laborativa. Tem a ver com a atividade laborativa. Desde que essa atividade não seja ilícita. Tá? Desde que essa atividade não seja ilícita. Perfeito, turma? Tranquilo? Segunda hipótese de lesão corporal gravíssima, que está previsto lá no inciso 2º do parágrafo 2º. Enfermidade incurável. Enfermidade incurável. Aqui, turma, a mesma observação que eu fiz do perigo de morte e da aceleração do parto, é necessário que tenhamos um laudo pericial. Tá? É necessário que tenhamos um laudo pericial para configurar essa enfermidade incurável. Tranquilo? Terceira hipótese: perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Perda, inutilização de membro, sentido ou função. O que é isso aqui, turma? Vimos lá no inciso 3º do parágrafo 1º, ele fala debilidade permanente, é algo parcial. Aqui, a perda, turma, ou inutilização de membro, sentido ou função, aqui exige uma situação definitiva, tá? É algo definitivo, tá? Significa algo definitivo. Um exemplo que eu dei agora há pouco: cidadão que perde os dois olhos. O agente perfura os dois olhos da vítima. Ele perde por completo a visão, o sentido, a visão. Irá configurar, tá, a lesão corporal de natureza gravíssima. Uma outra hipótese que está prevista lá no parágrafo 2º, inciso 4º, deformidade permanente. Deformidade permanente. O que é isso aqui, turma? Significa, tá? Essa deformidade permanente significa uma alteração substantiva em qualquer parte do corpo humano. Um exemplo: Chiquinha é modelo. Chiquinha é modelo, tá? Joãozinho joga com raiva, joga ácido no rosto dela. O rosto dela fica todo deformado. É uma deformidade permanente, tá? Nesse caso, irá configurar, tá? Irá configurar uma lesão corporal de natureza gravíssima. A última hipótese, lesão corporal de natureza gravíssima: o aborto. O aborto. Vimos lá na lesão corporal de natureza grave que há uma aceleração do aborto.
Aqui, ao aborto, a aceleração do parto. Aqui não há aceleração, há o aborto. O que é o aborto, turma? É a morte do feto ou do embrião antes do nascimento. Tá? Antes do nascimento. Nessa hipótese, nós temos um exemplo claro de crime préter doloso. Dolo no antecedente, culpa no consequente. Dolo na conduta, no dolo, na vontade, no ânimo de causar lesão à gestante, culpa no consequente, tá? Como consequência daquela lesão que eu pratiquei, que o agente praticou na vítima, ocasionou o aborto, a morte do feto, a morte do embrião. Tranquilo, turma? Beleza? Tranquilo? Belezinha? Alguma dúvida até aqui? Tá? Turma, vamos finalizar aqui. Na próxima aula iremos concluir o estudo da lesão corporal. Beleza? Um abraço a todos e coloco à disposição para dirimir qualquer dúvida. Um abraço, até a próxima, turma. Beleza? Tchau!